E no evento de hoje, a gente conta também com a presença dos meus colegas Vera Oliveira, Ramon Santos, Lara Papesso, do British Council, e da equipe do CNPq, representados aqui pela Lisandra Santos, Cassiano da Almeida, a Rose Pereira e a Sandra Braga. Antes de a gente iniciar com os conteúdos do evento de hoje, eu gostaria de agradecer o interesse e a participação de todos vocês nesse evento e ressalto aqui o nosso compromisso com a proteção integral e bem-estar das pessoas com as quais nós interagimos nos nossos eventos e atividades. A gente busca sempre criar um ambiente seguro no qual as pessoas que trabalham conosco, que interagem conosco, sejam elas crianças ou adultos, que nenhuma dessas pessoas sofra qualquer tipo de dano, abuso ou exploração durante esse contato. A gente adota uma abordagem de tolerância zero à omissão em relação à proteção. Então, na prática, o que isso significa? Que todos os esforços que a gente puder fazer serão feitos para garantir o cumprimento da política de proteção integral do British Council, independentemente de custos e inconvenientes operacionais que isso possa gerar. Então, caso você precise relatar qualquer situação que coloque você, a sua segurança ou a segurança de outra pessoa em risco, você pode escanear o código QR Code que está aqui na tela ou entrar em contato com o nosso ponto focal para proteção integral no e-mail que está aqui na tela ou diretamente comigo por esse e-mail também na tela. Caso você deseje fazer relatar um problema de uma forma anônima, você pode utilizar o número de telefone da Safe Call, que consta aqui na tela também. Todas essas informações vão ficar postadas aqui no chat para vocês. Então, dando sequência à nossa agenda do evento de hoje, a gente vai ter praticamente 4 partes temáticas, então, nesse início aqui, as informações gerais para vocês. Gostaria de sinalizar que vocês podem ficar à vontade para postar as perguntas pelo botão de Q&A, de perguntas e respostas, que está no topo da tela de vocês. E a gente vai ter um momento no final do evento para, então, abrir esse espaço e esclarecer as dúvidas que vocês venham a ter. Passo agora a palavra para a Lisandra Santos, do CNPq, que vai, junto com seu colega Cassiano, apresentar o edital e, posteriormente, Vera e eu vamos apresentar aqui a categoria Mérito Institucional e um foco maior na construção dos planos de ação eficazes e mensuráveis. Lisandra, é com você. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Vera, né, e toda a equipe também do British Council. Agradeço também a nossa equipe do CNPq, né, aqui nos acompanhando, né, e também participando do evento. Agradeço também a todas as pessoas, né, que se inscreveram, né, e têm interesse em submeter proposta para o terceiro edital do Prêmio Mulheres e Ciência. Meu nome é Lisandra Santos, sou analista em Ciência e Tecnologia do CNPq, estou atualmente como coordenadora geral de cooperação nacional. É muito importante para o CNPq, né? E é uma parceria longeva, né? Que o CNPq tem com instituições do Reino Unido, né? Especificamente com o British Council, em várias outras iniciativas e ações. E desde 2024, né? Com o acordo e o plano de trabalho firmado, especificamente para a execução do Prêmio Mulheres e Ciência. Para quem, né, não conhece, né, ou não chegou a participar das edições anteriores, nós lançamos, né, esse prêmio no ano de 2024, tivemos mais de 1.000 inscrições naquela edição. Na edição de 2025, né, chegamos a quase 700 inscrições e a gente espera também, né, ter um número expressivo de submissões também para este ano. Conseguimos, né, adiantar um pouco o calendário e lançamos, né, o edital na semana passada, no dia 28 de julho. Então, o interesse em fazer esse webinar, né, esclarecer com bastante tempo de antecedência, né, para todas as instituições e pessoas interessadas no prêmio conseguirem se preparar, né, encaminhar a sua proposta, e a gente espera, né, que seja uma das instituições, né, ou vencedoras, né, do prêmio para estar conosco aqui em Brasília no mês de março. Então, o Cassiano, né, meu colega, vai apresentar os detalhes do edital, então só queria dar as boas-vindas, né, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Agradecer também, né, em nome da presidência, da diretoria do CNPq, e estamos à disposição aqui para continuar nessa parceria muito frutífera com o British Council e também esclarecer alguma dúvida, alguma outra necessidade, estaremos aqui disponíveis. E uma boa tarde, né, um bom webinário para todos. Obrigada. Obrigado, Lisandra, pelas palavras. Obrigado, Marcela, aí pelo espaço. Eu sou o Cassiano da Almeida,
sou coordenador, né, de execução e difusão de prêmios nacionais e internacionais do CNPq, que é o setor responsável, né, pela execução do Prêmio Mulheres e Ciência. Eu estou aqui junto com a Lisandra e também com a Sandra e com a Rose, que é da nossa equipe aqui, que é a equipe que cuida com muito carinho desse prêmio. E após a nossa apresentação, ficaremos aqui à disposição para sanar dúvidas aí de todos os presentes. Pode passar aí, Marcelo. Então, né, como a Lisandra já comentou, eu reforço aqui, né, que o edital, né, e o prêmio Mulheres e Ciência é o fruto, né, de parcerias, né, que o CNPq firmou com parceiros aí de peso, como o próprio British Council, o Banco CAF, né, de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o Ministério das Mulheres e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, parceiros, né, que estão comprometidos, né, com a promoção da equidade de gênero, o fortalecimento da participação de mulheres na ciência, tecnologia e inovação e o reconhecimento de pesquisadoras, jovens talentos e também instituições, né, que contribuam para uma ciência mais diversa, inclusiva e de excelência. Os objetivos do prêmio, né, são os mesmos, né, desde o lançamento da primeira edição, que, como nós já dissemos, né, promover a diversidade, equidade de gênero, étnica e racial, reconhecendo, né, o trabalho de pesquisadoras de excelência, valorizando jovens talentos e instituições que promovam a igualdade de gênero na ciência, por meio de planos de ação que são desenvolvidos aí muito por incentivo e apoio do British Council. Pode passar. Lembrando, né, que na primeira edição do prêmio, né, ele foi lançado com apenas 3 categorias. Já na segunda edição, a categoria incentivo foi incluída, né, no edital, e nessa terceira edição estão mantidas essas 4 categorias. A categoria incentivo é destinada a jovens, né, participantes do programa Asas para o Futuro, programa lançado pelo Ministério das Mulheres, né, para auxiliar no desenvolvimento de jovens alunas dos institutos federais de educação e que agora passa a contar com o apoio mais próximo, mais direto do CNPq na execução desse programa. Então, esperamos contribuir para a expansão desse programa ao longo das suas próximas edições. Então, como eu disse, está mantida essa categoria destinada a estudantes e participantes deste programa, Asas para o Futuro. A categoria estímulo, ainda vamos falar das outras categorias ainda. A categoria estímulo é aquela destinada a, digamos, jovens doutoras, né, que obtiveram o doutorado a partir de 2011. Lembrando que pesquisadoras que tenham dado à luz ou tenham adotado uma criança, elas podem pode se inscrever no prêmio nessa categoria, tendo obtido o doutorado um pouco antes. Então, para cada parto ou adoção, aumenta-se em 2 anos o tempo de doutorado dessas candidatas. Então, as candidatas que tenham tido um parto ou uma adoção e que tenham obtido seu doutorado a partir de 2009 podem se inscrever na categoria estímulo. Aquelas que tiveram 2 partos ou 2 adoções podem se inscrever nessa categoria tendo obtido o doutorado a partir de 2007 e assim por diante. Já na categoria trajetória, é destinada às pesquisadoras, né, mais sêniores, são aquelas que obtiveram o doutorado até 2010. E, por fim, a categoria mérito institucional são para aquelas instituições, né, que desenvolvam programas e que tenham ações voltadas à igualdade de gênero. E na apresentação da Marcela com a Vera vão detalhar, né, aspectos mais específicos dessa categoria. E só um aspecto que eu esqueci de falar: na categoria trajetória, ao contrário da categoria incentivo e da categoria estímulo, candidatas podem se inscrever, mas também elas podem ser indicadas por terceiros, né?
Então, nessa categoria trajetória, existem essas duas possibilidades de inscrições. As demais categorias, apenas a própria candidata é que pode se inscrever. Agora sim, Marcelo, por favor. Então, as inscrições foram abertas, né, no dia 28 de julho, como a Lisandra colocou, e estão abertas até o dia 10 de setembro de 2026. Então, a gente tem um pouco mais de um mês aí para todas as interessadas, né, prepararem as suas inscrições e efetuarem, inscreverem as suas candidaturas, né, as quais devem ser feitas exclusivamente pela página do prêmio. Lembrando, né, cada categoria prevê a submissão de documentação específica, né, então, como sempre, a gente recomenda uma leitura bem detalhada de todo o edital, né, de modo que nenhuma uma característica, nenhum requisito seja deixado de lado. A Marcela e a Vera também vão detalhar em seguida qual a documentação para a categoria mérito institucional. E essa documentação, né, em todas as categorias, elas não precisam, né, nessa edição, serem encaminhadas para o CNPq, mas elas devem estar disponíveis, né, um repositório, né, de arquivos, né, na nuvem, né, como a gente costuma dizer, por meio de um link público, né, ou seja, esse ambiente não pode estar com acesso restrito por nenhum tipo de senha, para que a gente possa ter acesso a essa documentação e encaminhar, né, posteriormente para a comissão julgadora avaliar os trabalhos. Então, tem esse diferencial em relação à edição anterior. A documentação não precisa ser encaminhada ao CNPq, mas ela deve estar disponível por meio de um link desprotegido ou público, né? Por favor, Marcela. Bom, o julgamento ele vai ser feito, né, como eu citei rapidamente, por uma comissão julgadora. Na verdade, nós teremos duas comissões julgadoras nessa edição. Uma das comissões vai avaliar as inscrições submetidas nas categorias incentivo e mérito institucional, e uma segunda comissão julgadora vai avaliar as candidaturas submetidas nas categorias estímulo e trajetória. Lembrando, né, que ambas as comissões elas são compostas por bolsistas do CNPq, essencialmente bolsistas de produtividade em pesquisa, e representantes também das instituições parceiras, tais como o British Council, né, que terá algumas representantes participando da comissão julgadora responsável pela avaliação das categorias de incentivo e mérito institucional. Após, né, toda a etapa, né, de pré-seleção das inscrições e do próprio julgamento, o resultado, né, deve ser divulgado em novembro deste ano, e a cerimônia, como de costume, prevista para acontecer em março, né, do ano que vem, durante a semana do Dia Internacional da Mulher, em Brasília. Com a premiação, além, claro, né, do reconhecimento institucional, né, que todas as vencedoras recebem, a premiação inclui valores em dinheiro, além de participação na cerimônia de premiação e apoio para participar de eventos científicos, de intercâmbio internacional e desenvolvimento de capacidades, sempre de acordo com cada categoria. Aqui você tem o valor em dinheiro, né, da premiação para cada uma das categorias. Lembrando que na categoria mérito institucional a gente teve um acréscimo de R$ 10.000 oferecido pelo British Council, então essa categoria ganha um atrativo a mais, né? Em cada uma das categorias serão 3 agraciados, né? Na categoria incentivo serão 3 jovens participantes, né, do programa Asas para o Futuro, e nas categorias estímulo e trajetória a gente temos 3 agraciadas em cada uma das categorias, sendo cada uma delas em uma das grandes áreas, né, do conhecimento. As grandes áreas sendo ciências da vida, ciências exatas e da terra e engenharias, e ciências humanas e sociais, letras e artes. O mesmo acontece na categoria mérito institucional, onde 3 instituições são premiadas, e independente do ranqueamento, todas recebem a mesma premiação em dinheiro. E aí, nesse momento, então, a gente encerra essa parte inicial, né, essa apresentação, né, uma apresentação geral sobre o edital.
A gente, como eu disse, vamos ficar aqui até o final desse webinar, disponível aí para tirar dúvidas de quem estiver presente, mas já deixamos também disponível, né? Indicamos aí o site do portal de prêmios do CNPq, onde mais informações podem ser obtidas. Me despeço por agora, mas fico aí à disposição. Forte abraço a todos. Obrigada, Cassiano. Obrigada, Lisandra, todo o time do CNPq. E então, reiterando, pessoal, quem tiver alguma pergunta que já quiser postar, pode enviar para a gente aqui pelo botão QIA, de Questions and Answers, né, de perguntas e respostas aqui no topo da tela. E, ao final, a gente vai ter, então, esse momento para esclarecer os questionamentos de vocês. Passo agora a palavra para Vera Oliveira, que vai fazer a introdução aqui do nosso tema da categoria Mérito Institucional. É contigo, Vera. Obrigada, Marcela. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada a todos que tiveram a chance de participar aqui hoje. Meu especial agradecimento ao CNPq pela parceria, Lisandra, Cassiano e toda a equipe. A gente fica muito feliz do British Council ter essa chance de participar, né, já agora na terceira edição do Prêmio Mulheres de Ciência, que é uma iniciativa incrível. Então, fica aqui no meu agradecimento, assim como a equipe do British Council, Marcelo e os demais que ajudaram a montar o webinar. Eu sou a Vera Oliveira, sou diretora de educação no Brasil, e o British Council, a gente tem um trabalho com mulheres de ciência que ele já vem de alguns anos, né? Na verdade, tem sido uma das nossas vitrines, um dos nossos orgulhos da nossa presença no Brasil. Nós estamos no Brasil há, acho que 7 décadas, mais de 7 décadas, né? E com diferentes trabalhos na área de artes, na área de inglês. Em educação, a gente trabalha a questão principalmente de educação superior e ciência. E dentro de ciência, nós tivemos já há alguns anos, começando em 2018, a perspectiva de que uma das áreas onde faria sentido nós trabalharmos pelos valores do British Council e também entendendo o Brasil e onde que nós estamos no Brasil, faria muito sentido trabalhar com a questão de mulheres na ciência, que nós sabemos, né, por todos os dados, da importância das mulheres, inclusive do predomínio das mulheres, de modo geral, na graduação, mas dos desafios quando se fala de liderança na educação superior, dos desafios na ascensão da carreira como pesquisadoras, e principalmente no desafio na área de ciências, de STEM, de ciências exatas. Então, considerando-se todo esse contexto, a gente criou um programa Mulheres na Ciência, com várias vertentes, e uma dessas vertentes resultou na questão do marco referencial, que a Marcela vai apresentar para vocês muito em breve. Mas voltando um pouco para a parceria com o CNPq, no contexto do Prêmio Mulheres e Ciência, o British Council, a gente tem o prazer de apoiar tanto na questão da trajetória, né, levando as mulheres vencedoras ao Reino Unido, quanto com a categoria Mérito Institucional. Essa categoria é uma que a gente fica muito feliz de ver ser inclusa pelo CNPq, e a gente fica muito feliz não só da manutenção dessa categoria, mas da expansão do prêmio como um todo, porque é uma categoria que ela olha para a mudança de uma perspectiva não somente do indivíduo, do reconhecimento das mulheres em si, que têm feito um trabalho incrível, e que estão iniciando sua trajetória, ou que serão futuros talentos, mas também de uma perspectiva institucional. Como que a gente consegue fazer a mudança a médio e longo prazo, por meio de um incentivo, de um trabalho das instituições de educação superior, de como elas podem desenvolver políticas e processos que facilitem essa ascensão, que mantenham os talentos e ajudem a criar um ambiente mais igual, né, dentro das universidades. Então, nesse sentido, a categoria ela olha para essa questão de como que as instituições conseguem desenvolver esses planos, né? Então, a ideia é que as instituições que vão se inscrever para esse prêmio, elas não têm que já estar com tudo desenvolvido. A ideia é que as instituições, elas têm que olhar para dentro e pensar como que elas podem fortalecer políticas de transformação, de inclusão de gênero, como que elas podem demonstrar esse compromisso por meio de um plano que olha de modo muito estratégico para ações que são chave, consultando o seu ambiente. Enfim, essa é um pouco a ideia. Como o Cassiano bem mencionou, o prêmio, né, para essas ações que vão ser desenvolvidas é de R$60 mil por instituição. Esse prêmio ele visa justamente estimular, né, ajudar que essas instituições consigam pôr em prática o seu plano durante o período de um ano. E estamos indo para a terceira edição. Na primeira edição, né, e na segunda edição tivemos instituições vencedoras de todo o Brasil. Nós ficamos muito felizes de ver
instituições representantes do Norte, Nordeste, Sul do Brasil, do Sudeste também. Então, a gente fica muito feliz de ter essa presença geográfica espalhada no Brasil e nós ficamos muito animados também para ver o que vem esse ano. Indo para o próximo slide, por favor. O que seria, né, a categoria mérito institucional? Como que as instituições podem se inscrever? A Marcela vai explicar para vocês um pouco mais para frente como funciona, né, o marco referencial e como pode ser montado um plano. Mas em termos da inscrição, como que isso funciona? Tem que ser um representante legal da instituição, porque, mais uma vez, o plano de ação, ele tem que ser um compromisso da instituição, não pode ser um compromisso de um professor, de um diretor de área. Tem que ser a instituição, via o reitor, a pró-reitoria, a direção-geral, se comprometendo com essa mudança, se comprometendo com essa política de inclusão de gênero. Em caso que tenha mais de uma inscrição da mesma instituição, com apoio, né, do reitor, do pró-reitor, a ideia é que justamente a última inscrição é que será válida. Isso também é para garantir que a gente sabe, às vezes, que é montado primeiramente um plano, e aí, recebendo o retorno da comunidade acadêmica, esse plano é ajustado. Então, para garantir que a versão que vai ser considerada é a mais atualizada, será o último plano que vai ser considerado, e, claro, tendo essa apresentação da documentação que mostra que a pessoa que apresentou esse plano, que se inscreveu, tem o poder para tal, né, por meio da reitoria para reitoria. É importante que venha o currículo atualizado na plataforma Lattes, assim como o formulário de inscrição que é disponibilizado. E o plano da instituição, ele tem que ser o que a gente chama de eficaz e mensurável. Então, um dos grandes princípios é que a instituição, ela se estabelece metas. Essa é uma meta que não vem do CNPq, não vem do British Council falando o que a instituição tem que fazer. É a instituição olhando para si mesma e falando, ok, essas são as minhas prioridades para poder estimular a maior inclusão de gênero, para corrigir distorções, e esses são os objetivos que eu tenho e essas são as minhas metas. É muito importante essa autoavaliação e esse estabelecimento de metas que são realistas, porém ambiciosas para a própria instituição. E a carta da reitoria, né, que indique justamente esse compromisso da liderança da universidade, da instituição de ensino superior com o plano. Indo para o próximo slide, por favor. Em termos de como que funciona, né, quais são as orientações gerais? Como a gente mencionou, o plano de ação, ele tem que ser alinhado com o marco referencial. O marco referencial, ele é um instrumento que ele é justamente para apoiar as instituições nesse desenvolvimento. O prazo máximo que a gente dá para a realização desse plano é de 1 ano. É importante notar que quando a gente fala de 1 ano, eu sei que 1 ano é muito pouco para colocar todo um plano de ação e efetivamente ter resultados. A gente coloca 1 ano para as ações que são efetivamente as associadas com o pedido de orçamento, porque por uma questão de monitoramento e avaliação que a gente faz. A gente sabe que o plano, muitas vezes, é um plano de 1 ano que, na verdade, se desdobra em 3, 5, 10 anos, muitas vezes. Mas é importante que, quando submeta ao plano, ele tenha, para o período de 1 ano, claramente delineadas quais ações vão ser tomadas, quais são os resultados esperados dentro daquele ano, assim como quais são os recursos financeiros que são necessários, dentro do que é financiável. Mais para frente, a Marcela também vai apresentar para vocês um pouco de quais são os itens financiáveis e não financiáveis por meio do prêmio. E, finalmente, né, como que a gente vai analisar, né, quais são os critérios de avaliação para essa categoria? Primeiramente, a gente olha para o alinhamento, né, com os 10 princípios do marco referencial. A gente vai entender quão alinhado está, o quanto que o plano efetivamente reflete esse marco referencial. A questão de quão mensurável ele é, então, realmente, se os marcos temporais estão bem estabelecidos, se as ações parecem realistas, se elas fazem sentido dentro do período de 1 ano. A existência de comitês institucionais, e lendo o marco fica mais claro o porquê da importância desses comitês, mas a existência desses comitês é essencial para que efetivamente o plano possa ser executado, para que possa ser um processo que seja transparente e participativo com a comunidade acadêmica, que é uma questão muito importante também para que as iniciativas possam ser bem-sucedidas. E, por fim, igualmente importante, a questão da sustentabilidade.
como que a instituição se compromete a fazer com que esse plano não seja somente um ano, mas que tenham iniciativas depois. A gente sabe que há questões de financiamento para algumas dessas iniciativas, mas a importância de entender como que a instituição está preparada para levar adiante. E levar adiante também tudo que eles receberem da comunidade acadêmica, que eles considerem que sejam prioridades nesse primeiro momento. Então, esses são os critérios que a gente vai olhar na avaliação, né, a pontuação, para dar a pontuação máxima de 100. As inscrições são até o dia 10 de setembro e vocês podem ver todos os detalhes no QR Code que está aqui do lado com os dados do CNPq para vocês também se informarem. Então, eu fico muito animada de ver o interesse. A gente teve inscrições muito, muito interessantes nos últimos 2 anos, foi bem competitivo. E nós temos uma expectativa muito boa de ver também quais são as inscrições que a gente consegue ver esse ano, assim como um interesse muito grande de ouvir das instituições posteriormente de outras ações que a gente possa fazer para o apoio. É importante notar que, além do prêmio de R$ 60 mil por instituição, nós também apoiamos as instituições vencedoras com uma capacitação que é dada por uma instituição britânica que trabalhou conosco no desenho do marco. Então, isso também é algo que nós fazemos para apoiar as instituições nesse desenvolvimento. Então, acho que seria isso do meu lado. Eu passo agora a palavra para a Marcela, que vai falar um pouquinho mais sobre o marco referencial. Muito obrigada. Obrigada, Vera. Já aproveito para agradecer com louvor, porque a Vera já trouxe muitas informações aqui na fala dela que complementam o que eu vou apresentar agora para vocês, falando do marco referencial. Então, como foi mencionado, né, a gente tem aqui o mérito institucional diretamente vinculado com o marco referencial para a igualdade de gênero, e o marco é o quê? É uma ferramenta que foi desenvolvida por meio da colaboração entre instituições brasileiras e britânicas que participaram de um edital nosso, lá no ano de 2021. Então, a gente trabalhou junto com essas instituições de modo a adaptar e pegando a inspiração de uma ferramenta já difundida no Reino Unido, que é a Athena Swan Charter, para trazer, então, considerações e ajustes para o contexto brasileiro. Então, é algo que a gente traz do Reino Unido, mas que tem aqui o tempero do Brasil, nesse sentido, né, de dizer que ele está alinhado com a nossa realidade, e ele busca, então, apoiar as instituições de ensino superior na promoção das mudanças estruturais que superem as barreiras de gênero. E não só de gênero, né? A gente trabalha muito a temática da interseccionalidade, trabalhando também questões de equidade racial, de acesso de diferentes públicos, né, de diferentes grupos populacionais à educação, à ciência, inovação e tecnologia. E, como mencionado, ele é adaptável ao contexto específico de cada instituição. Como a Vera disse, as instituições precisam fazer essa reflexão, fazer uma autoavaliação do seu status, das suas prioridades, e com base nos instrumentos, nas ferramentas que o Marco traz, aí sim traçar esse plano de ação. Então, ele é um guia prático para que vocês consigam desenvolver esses planos de ações de uma forma bem fundamentada. Eu deixo aqui o QR Code para vocês acessarem, ele está disponível online gratuitamente para download, para consultas online, e a gente posta aqui no chat também o link para vocês acessarem. O que é importante mencionar, né? O que é o marco em si? Então, como eu disse, ele é uma ferramenta para monitoramento e implementação de ações em prol da equidade de gênero e de uma educação mais igualitária. Ele traz, então, uma estrutura para organizar, dar mais relevância e unidade às iniciativas voltadas principalmente à temática de gênero, que as universidades estão planejando para, então, ter um ecossistema mais igual, mais justo. Ela também funciona como uma plataforma para interação entre as universidades, institutos de pesquisa, instituições de ensino superior, com as agências e instituições de fomento, né? Então, a gente vê aqui nessa parceria a concretude desse pequeno bloco aqui embaixo, né? Então, trabalhando junto com o CNPq, a gente traz esse marco como um instrumento para realmente levar essas ações a se tornarem atividades concretas. Acima de tudo, ele é um catalisador de mudanças institucionais e estruturais e uma ferramenta que possibilita a transparência e o alinhamento, a coleta de dados nas instituições e que promove uma série de incentivos para a transformação sistêmica. Então, isso bate muito direto com o que a Vera trouxe para a gente, né? Não é só o compromisso de um indivíduo,
que a gente entende que é muito importante, mas, acima de tudo, a gente precisa que as instituições abracem a causa e realmente chancelem esses planos de ação. Aqui eu trago alguns dos princípios norteadores do marco. Então, novamente, temos aqui a temática da autoavaliação. Então, é aquela questão de você refletir sobre a sua instituição, o que faz sentido para vocês, o que é necessário, como levar a pauta adiante. A criação de uma equipe de autoavaliação, a EA, então, é algo muito importante também, porque essa equipe toma aí a propriedade da estruturação dessas ações, dessas atividades, e coordena todo o trabalho voltado para esse plano de ação. Então, existe uma etapa de consulta e de engajamento com a comunidade acadêmica de forma mais ampla. É esperada a coleta de dados para que vocês consigam, então, identificar quem é essa comunidade, onde estão as lacunas, onde estão as oportunidades, um plano de comunicação para que vocês possam, de fato, difundir os achados dessas pesquisas com a comunidade, promover, então, mais diálogos e trocas para a construção das atividades, análise e apresentação desses dados, que está vinculada de uma forma direta com o plano de comunicação, autorreflexão e a definição das prioridades. Então, todos esses elementos são essenciais para a construção do plano de ação eficaz e mensurável. Então, quando a gente fala sobre plano de ação eficaz e mensurável, a gente sempre traz aqui a estrutura SMART, que vem da sigla em inglês. Então, eu trouxe aqui numa adaptação, uma versão em português, aqui se refere a cada uma dessas letras. Então, o plano de vocês precisa ser específico. Então, tem que ter uma definição precisa dos objetivos que vocês querem atingir por meio das ações. Mensurável, com critérios estabelecidos para medir o sucesso dessas ações. Factível, de forma que os objetivos sejam realistas, né? Como a Vera já trouxe também, considerando os recursos da organização. Aqui, no caso, também considerando os recursos desse prêmio que a gente traz para vocês. Relevante, alinhado com as necessidades da instituição e as prioridades que foram identificadas durante esse processo de autorreflexão e de autoavaliação, e que tenha um prazo definido para conclusão. No caso do Prêmio Mulheres e Ciência, esse é o prazo de 1 ano, conforme já mencionado. Então, agora eu mostro para vocês aqui, eu entendo que está pequeno, mas a gente vai ver nos próximos slides em mais detalhe. Essa aqui é uma estrutura do plano de ação que a gente recomenda que seja seguida para a inscrição de vocês nessa edição do prêmio. O modelo que está aqui foi obtido da página 74 do marco referencial, então é só vocês darem uma olhada lá que vocês vão encontrar também. E aqui, então, a gente traz 8 etapas, vou colocar aqui, né, dessa forma. A referência, ação, objetivo planejado, a justificativa, os principais resultados, cronograma, pessoa responsável, os critérios de sucesso e resultado mensurável e o orçamento. Vocês vão notar que no marco referencial a gente não tem a coluna de orçamento indicada, já que justamente aqui a gente traz esse elemento como parte da candidatura para o prêmio. Então, vamos ver aqui a estrutura detalhada, né? Quando a gente fala de referência, aqui se refere à identificação da ação, né? Qual seria o nome da ação que vocês têm ali para aquele item. Então, aqui a gente tem, né, estimular o compromisso e a ação de todos os níveis da organização. Então, isso aqui é um título básico, enquanto que o próximo tópico seria ação e objetivo planejado. Então, você tem aqui o detalhamento da ação, né? Promover processos educativos, formativos, que gerem aí informações sobre gênero, equidade de raça e diversidade dentro da universidade. Na parte da justificativa, é a mesma coisa, né? Então, vocês precisam trazer evidências que embasem a escolha daquela ação, né? Então, tem aqui também um exemplo. Os principais resultados que vocês esperam obter com essa ação. No caso, um descritivo também básico do que se espera ter como resultado. E nos próximos tópicos, o cronograma, a gente pede, então, que seja um período de realização daquela ação. E vocês veem que naquele... Deixa eu só fazer um adendo aqui, deixa eu voltar, né? Eu coloco aqui ação 1. A gente pode ter ação 1, 2, 3, 4, enfim. Um número
de ações que tenham a ver aí com os planos de vocês e o que é solicitado de orçamento. Então, para cada ação, é esperado que haja que seja completado esse quadro com os detalhes necessários, né? Então, aqui na parte do cronograma, é importante que vocês coloquem o período de realização da atividade, minimamente do mês tal, do ano tal, até mês tal, do ano tal, né? Marcando aqui ao menos mês e ano, para a gente ter essa noção do período. E aqui em pessoa responsável, a gente coloca, né, nomes e cargos das pessoas envolvidas. Não necessariamente vai ser uma lista exaustiva com todos os nomes, né? Como aqui a gente vê, por exemplo, setores que estão engajados nessa atividade. Então, isso funciona também sem problema nenhum. A parte dos critérios de sucesso é onde vocês vão indicar para a gente. Pode ser uma indicação quantitativa, qualitativa, mas de qualquer forma é importante que isso seja mencionado. E o orçamento, o valor expresso em reais para cada uma das atividades do plano de ação proposto. Como a Vera mencionou, então, quando a gente fala de orçamento e do prêmio em si, a gente tem uma lista de itens financiáveis e não financiáveis. Eu trago aqui alguns exemplos, mas a lista completa está dentro do edital, no site do CNPq, então a gente convida todos a darem uma olhada completa para entenderem certinho o que pode e o que não pode ser coberto com os fundos provenientes do prêmio. Então, alguns itens financiáveis são relacionados com viagem, então, passagem aérea, nacional, em classe econômica, né, que é sempre a nossa política, hospedagem, alimentação e subsistência, transporte terrestre relacionado às atividades, então, transporte com ônibus, carros de aplicativo, eventualmente, produção de materiais voltados às atividades do plano, aquisição de materiais de consumo e licença de software especializado, que sejam também essenciais para as atividades, realização de reuniões, oficinas, enfim, treinamentos e seminários, atividades que requeram uma infraestrutura maior, vocês podem utilizar também. Agora, o que não pode ser custeado não é item financiável, então, despesas administrativas ou operacionais da instituição, bolsas de qualquer modalidade ou natureza, aqui a gente ressalta mestrado, doutorado, mas bolsas de uma forma geral, aquisição ou locação de equipamento de escritório de uso comum, que não seja essencial para o projeto, aquisição, construção, reforma ou locação de imóveis e despesas de entretenimentos, brindes, bebidas alcoólicas, refeições não vinculadas às atividades. Então, como eu disse, esses são alguns exemplos, mas toda a lista está disponibilizada no edital. Então, pedimos que vocês confiram, se familiarizem com esses elementos. E, por fim, trago aqui novamente o cronograma do edital como um todo. Então, foi lançado no dia 28 de julho, como dito pela Lisandra e pelo Cassiano. Prazo de inscrições até dia 7 de setembro, perdão, até dia 10 de setembro, às 11h59 da noite, horário de Brasília. E a divulgação do prêmio está prevista aí para o dia 30 de novembro, né? Então, até 30 de novembro é esperado que o resultado seja divulgado nas plataformas do CNPq. E a cerimônia de premiação, como o Cassiano mencionou, na Semana da Mulher, em março de 2027, em Brasília. Então, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação e abro um momento, então, para que vocês possam interagir conosco, trazerem perguntas que vocês queiram que a gente esclareça para vocês, caso tenham. E abro agora, então, para o meu colega Ramon Santos dar esse apoio aqui nessa parte das perguntas e respostas. Ramon, é contigo, por favor. Muito obrigado, Marcela. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou o Ramon Santos, do British Council, e convido a todos a utilizarem o nosso Q&A para as perguntas que vocês desejam propor aos nossos apresentadores. A primeira pergunta é sobre os slides, se eles estarão disponíveis após a reunião, e eu tomo a liberdade para dizer que sim. A gente vai enviar por e-mail tanto os slides quanto a gravação desse webinar para todos os interessados, e as pessoas que se inscreveram estão inclusas nessa lista. Posteriormente, a gente também vai disponibilizar no nosso website. E a gente tem a primeira pergunta, que é sobre a categoria trajetória. E Viviane pergunta assim: o enfoque é em produção de artigos ou a atuação em projetos de incentivo de meninas nas ciências e ações de extensão também terão o mesmo peso? Você quer responder, Cassiano? Posso responder. À vontade.
Bom, o que deve ser submetido, né, na categoria trajetória, eu estou lendo aqui no edital, deve ser apresentado a- assim, detalhes sobre a carreira científica, né, principalmente aspectos da carreira científica e acadêmica das candidatas. É claro que essa atuação, né, como foi falado aí na pergunta, também será levada em consideração, mas o principal é a atuação científica e acadêmica. Convido, né, não só quem fez a pergunta, mas os demais interessados, que deem uma olhada nos critérios, né, os critérios de avaliação, assim como tem essa relação de critérios, né, que a Marcela mostrou para a categoria de mérito institucional, existe uma relação de critérios também, onde as candidatas podem direcionar aí a sua candidatura. Então, eu posso ler aqui rapidamente os critérios das categorias estímulo e trajetória, que são os mesmos. Nós temos a qualidade e relevância da produção científica e tecnológica e impacto para o desenvolvimento da área de conhecimento. Esses dois primeiros critérios são os que têm maior pontuação. Em seguida, nós temos iniciativas voltadas para o engajamento e a comunicação científica para o público em geral. E, por fim, os outros dois critérios, que não são menos importantes, mas que têm um peso menor, né, na pontuação geral das candidaturas, que é a contribuição e incentivo para a formação e o aprimoramento do quadro de pesquisadoras brasileiras e o compromisso com a promoção de equidade com atenção às desigualdades regionais, às diversidades étnica e sociocultural e à identidade de gênero. Então, como eu coloquei, o peso maior, né, da avaliação que vai ser feita das candidaturas tem a ver, sim, com a sua produtividade científica e acadêmica, mas nós temos outros aspectos aqui que também são levados em consideração, que serão levados em consideração nessa análise. Maravilha, muito obrigado, Cassiano. Eu sigo com a próxima pergunta relacionada à categoria mérito institucional. Pergunta do professor Hermógenes. No caso do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, campus de Sorocaba, através do diretor do ICTS, nós podemos concorrer na categoria mérito institucional ou tem que ser por toda a Unesp na pessoa da reitora Maísa? Bom, a, a inscrição ela pode ser feita pelo diretor do instituto, desde que ele seja, desde que ele encaminhe, né, uma carta, uma declaração, dando poderes para tal, né, que a reitora, né, emita essa declaração, autorizando que a proposta seja encaminhada pelo diretor do instituto. No entanto, o plano de ação que ele vai submeter deve ser, deve levar em consideração toda a Unesp, né, toda a atuação de toda a Unesp, de todos os seus institutos, as suas unidades, né. E até mesmo porque não faria muito sentido, né? A Unesp, no seu tamanho, né? Mais de 20 campi ao longo do estado de São Paulo, apresentar, né, um plano de ação destinado a apenas um dos seus institutos ou um dos seus campi, né? O que a gente espera, de fato, é que seja uma, uma política institucional e que deva ser implementada, claro, né, dentro das limitações, né, das diversas unidades deva ser implementada como um todo na instituição. Não sei se Marcela ou Vera querem complementar também sobre o ponto de vista aí do British Council. Obrigada, Cassiano. Só para dizer, a gente tem essa mesma visão, acho que é importante, e isso é muito baseado no que veio a partir do marco referencial, né? Que a gente vê que quando você tem iniciativas que são mais individualizadas dentro da universidade, às vezes é muito difícil que elas se tornem algo a longo prazo. Então, por isso que a importância que a instituição como um todo, ela realmente abrace esse compromisso e efetivamente apoie essa mudança, que tendo o apoio da liderança, mas
movimentos de base, os comitês, aí efetivamente a gente consegue ver as instituições comprometidas mais a longo prazo com com a política de maior igualdade de gênero. Excelente. Obrigado, Vera. Obrigado, Cassiano. A gente segue na categoria mérito institucional e a professora Érica pergunta: o orçamento deve se limitar ao valor do prêmio, no caso, R$ 60.000? Eu posso responder essa, ou Vera, se você quiser. Obrigada. A gente, então, reforça, né, o prêmio dá às instituições vencedoras um aporte de R$ 60.000. Porém, se a sua instituição tiver fundos provenientes de outros editais, de outras fontes que venham a contribuir para esse plano de ação, ele pode sim ser usado, pode ser mencionado. O que a gente solicita, então, é que seja feita uma divisão ali, um esclarecimento, indicando quais ações e quais recursos vão ser utilizados a partir do valor do prêmio. Então, se você tiver uma ação específica já mapeada com fundos externos, pode incluir, porque isso vai fortalecer o seu prêmio, né, perdão, vai fortalecer o seu plano de ação, e aí você sinaliza aonde serão utilizados os recursos do prêmio. Então, é possível que você tenha um valor acima, desde que fique claro de onde ele vem e como o valor do prêmio vai ser utilizado, caso a sua instituição seja uma das agraciadas. Cassiano, Vera, Lisandra, caso alguém queira complementar. Não, é isso mesmo, Marcela. Está bem completa a resposta. Obrigada. Muito obrigado. Acho que talvez você possa continuar, Marcela, porque a professora Érica complementa a pergunta dela, perguntando se, já que o prazo para as atividades é de 1 ano, seria a execução durante o ano de 2017? 27? Claro, Ramon, posso responder essa sim. O que a gente espera é que as atividades sejam realizadas dentro desse período de 1 ano, mas o nosso 1 ano ele é um pouquinho flexível, no sentido de que essas atividades podem ser finalizadas até fevereiro de 2028. Então, as instituições que forem agraciadas nesse terceiro prêmio vão assinar contrato conosco, vão passar por toda a etapa de transferência dos recursos, e a gente entende que, por vezes, isso leva um tempo, então a gente estende isso até fevereiro de 2028, também em linha com essas transações que devem acontecer até que o acesso aos recursos seja disponibilizado. Perfeito, muito obrigado. A gente segue com a pergunta da professora Amor, eu só queria Letícia te Silva Faria. pedir licença, Por desculpa, favor. só para me retirar Uhum. aqui, tá? Me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a Vera e a Marcela. Eu disse anteriormente, né, que eu preciso fazer um exame médico agora à tarde, mas só agradecer, tá, pela oportunidade. E o Cassiano e os colegas aqui do CNPq continuarão aqui disponíveis para responder as dúvidas, tá? Muito obrigada mais uma vez. E a gente espera Muito receber obrigado, muitas Lisandra. propostas, viu, de todas as categorias, especialmente da mérito institucional. Até Isso mais. Tchau, mesmo. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Continuando então, pergunta da professora Letícia, sobre a categoria estímulo. Doutoras que já defenderam, estão fazendo pós-doutorado e ainda não têm cargo efetivo concursado, podem se candidatar nessa categoria? Vou consultar rapidamente o edital aqui. Respondo em seguida. Tudo bem, sem problemas. Aproveitando essa pausa de consulta do Cassiano, queria pedir para vocês que estão conosco para aguardarem, depois da finalização aqui do momento de Q&A, a gente tem uma pequena pesquisa de satisfação aqui para conhecer um pouco mais de vocês, entender as percepções a respeito desse evento e as intenções de participação no edital. Então, aguardem um pouquinho também, que tem mais essa etapa por vir. Bom, respondendo a pergunta, Ramon, não há nenhuma obrigatoriedade de que a candidata esteja vinculada a uma instituição. A gente sabe, né, que Uhum, muitas doutoras ainda estão aí fazendo pós-doutorados, né, antes de se fixar em alguma instituição. Então, assim, não há nenhum impedimento para que elas façam as suas inscrições. excelente. Obrigado, Cassiano. Temos mais uma pergunta.
Observei que para a categoria trajetória, perdão. Observei que para a categoria trajetória também pode haver indicação por terceiro, mas que isso não tem peso na avaliação. Teria então alguma vantagem de que alguém que se candidate por conta própria receba também indicações por parte de outros ou outras pesquisadores e instituições? Eu quero saber se tem uma vantagem, é isso? No caso de se candidatar e também ser indicado por um terceiro. Não, assim, não vai haver nenhuma vantagem para quem, digamos, se inscrever por meio dos dois formatos, né? A candidata que se inscrever e que tiver uma, uma indicação também, ela não vai levar nenhuma vantagem por causa disso em relação às demais. Correto. A gente tem uma última pergunta, mais uma vez convido a todas as pessoas para utilizarem o Q&A, mas eu sigo com a pergunta da professora Raquel. Estou com dúvida relacionada ao link. Os documentos referentes à indicação e plano devem ser em um único arquivo e link ou separado? Dúvida mais prática. Isso eu vou confirmar aqui novamente, mas eu acredito que é um link único, né? Link único que deve ser informado no campo resumo do formulário de inscrição. Nós temos um modelo do formulário de inscrição da categoria Mérito Institucional, que está disponível no site. A gente pode, então, compartilhar isso com todos vocês que se inscreveram para o evento, para que vocês tenham mais acesso. E ele deve indicar ali de forma mais clara essas funções e o que é esperado em cada trecho. Ótimo. A gente recebeu mais uma pergunta agora. A Larissa diz: desculpe se isso já foi esclarecido, recebi o link do webinar às 2h15, por isso não estava presente no início da apresentação. Na categoria estímulo, o valor do prêmio precisa ser utilizado como recurso para pesquisa ou ações planejadas. O valor não será disponibilizado como prêmio ao pesquisador responsável? Bom, a premiação em dinheiro não há feita, né, nenhum tipo de prestação de contas em relação a isso, então a pesquisadora utiliza o que ela achar melhor. O que, o que existe, né, é outra parte, né, da premiação, que é a participação em um evento, né, então existe, claro, um valor envolvido, e esse valor, sim, é que vai ser utilizado apenas para a participação em congressos. Então, o valor em dinheiro, né, a, a vencedora, a agraciada, usa como bem entender. Excelente. Dito isso, acho que a gente esgotou todas as perguntas desse momento. Eu repasso a palavra para a minha colega Marcela, e também reforço que os nossos canais de dúvida ficam disponíveis caso surja novas dúvidas durante o preenchimento da inscrição, ou na leitura do edital. Muito obrigado. Obrigada, Ramon. E acho que é isso, né? No site do CNPq tem os fones, né? Tem um número de telefone e um e-mail de contato para que vocês possam sanar quaisquer dúvidas dessa ordem. Então, a ordem técnica da inscrição e do edital, isso realmente são atribuições do CNPq. Vocês podem entrar em contato com eles, mas caso desejem entrar em contato conosco também com alguma dúvida específica, vocês já sabem onde nos encontrar. Então, aproveito agora e peço, Ramon, por gentileza, que disponibilize a breve pesquisa de satisfação. Então, se vocês puderem aí dedicar 2 minutinhos, nem isso, 1 minutinho só, para votarem e deixarem aí o feedback de vocês, a percepção de vocês sobre esse evento, que isso ajuda a gente a melhorar também para as próximas edições e trazer informações mais acertadas para vocês. E fiquem tranquilos que os resultados não serão divulgados aqui e tudo é de forma anônima. Enquanto o pessoal responde, Marcela, só para esclarecer, caso não tenha ficado muito claro a minha resposta a respeito do link,
O que as candidatas devem informar no resumo é um link para um documento único, só que esse documento único ele deve conter, claro, toda a documentação. Então, nas categorias onde há mais de um documento a ser enviado, o documento a documentação toda deve estar em um documento só, nesse link único. Perfeito, Cassiano. Muito obrigada por esclarecer. Acho que isso ajuda muito, muitas das interessadas. Ramon, como estamos com as respostas? Estão chegando? Sim, a gente está recebendo algumas respostas. Perfeito. Então, a gente dá mais um minutinho aqui a vocês para que possam responder. A gente realmente agradece muito essa contribuição, mas, acima de tudo, o interesse, a participação de vocês e, como a Lisandra disse, é o sentimento de todos nós aqui. Esperamos muitas inscrições e desejamos aqui, né, boa sorte a todas as instituições, todas as mulheres que desejem participar desse edital. E realmente é um prêmio muito bacana. Claro que sou suspeita para falar, né? Mas, de qualquer forma, a gente tá muito animado para chegar no dia 11 de setembro, ver as inscrições de vocês. E até lá, então, como disse, a gente segue disponível para esclarecer demais dúvidas que venham a surgir. Então, deixo aqui meu muito obrigada. De novo, desejo de boa sorte, os votos de boa sorte. E um ótimo resto de quarta-feira a vocês. Uma boa semana. Obrigada, Vera, Cassiano, toda a equipe do CNPq, a equipe aqui do British Council que viabilizou a realização desse evento. Ok, Marcela, muito obrigado mais uma vez. Em nome do CNPq, agradeço aí o espaço. E assim como vocês aí no British Council, seguimos à disposição aí para tirar dúvidas, né, das interessadas. Muito obrigado, boa tarde a Combinado. todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. E parabéns mais uma vez pelo webinar.